Mas, Paulo, a gente vai falar hoje, você sugeriu esse tema, e eu te falei aqui, a gente tava no background aqui, eu sou um cara um pouco apavorado com as coisas. Eu sei que a gente vai falar também da Mpox e tal, dessa varíola do macaco e não sei o quê. Antes de mais nada, o mundo, ele tá indo para um lugar onde a gente vai ter que estar preparado para que essas coisas aconteçam, como essa varíola que apareceu agora, o Ebola num tempo muito atrás, aí teve a Covid e tal. É normal isso ou é Cara, preocupante? É preocupante e esse é o novo normal. Esse é o novo normal. Tanto que quando a gente entrou na... Já se fala de pandemias desde 2008, 2009, todo mundo dizia, olha, a humanidade está caminhando para ter uma grande pandemia. E a gente cagava, pra falar a verdade. Pô, cagava, mentira, exato. A gente fala, igual mudanças climáticas. Vai me avisando, né, e tal. Aí aconteceu, mano. Não, sabe o que é? As pessoas têm tantos problemas para resolver no seu dia a dia que pandemia é um troço, tipo, ninguém imaginou que a gente ia passar por tudo aquilo, né? E eu não sei se você concorda, quando é uma coisa longe da gente meio que não liga. É cruel falar isso. Mas, óbvio. É na Austrália, isso, é na África, no Havaí e tal. Não vai chegar aqui. Hoje em dia, com o mundo todo conectado com voo, esquece, né? Cara, é o novo normal, não exatamente. É um mundo globalizado, então a locomoção das pessoas é muito rápida. Então uma doença respiratória, como foi o caso do Covid, rapidamente se espalhou pelo planeta. Não teve Itália, como. Aqui, rapidinho, Estados começou Unidos, ali na China, tal. Março estava aqui no Brasil, fecha tudo, acabou. Ficamos aí 2, 3 anos presos aí, enfim. E a gente lembra com muita tristeza dessa época. Mas já se falava disso. Quando acabou a Covid, agora a ciência começou a falar de a doença X. X da matemática lá, porque vai vir uma próxima pandemia, vai ser uma doença, mas ela é X. Ou seja, não sei o nome dela. Não sabemos. Mpox, talvez? Enfim. Acho que não, tá? Depois posso... no futuro, esse corte... Explica por aquele quê, famoso corte que envelhece mal, né? Acha que não, 3 semanas depois... Para o Paulo Jubilou, ele falou que não era nada. Olha o que aconteceu. Todo mundo em casa, o mundo fechado de novo, tudo empipocado de varíola. Com as informações atuais, sempre é o que a gente tá falando. Exato, as coisas mudam. Mas, cara, essa da Mpox, assim, é difícil de acontecer. Por uma série de razões, a gente pode falar depois um pouco mais sobre ela, assim. Mas era um vírus que não se adaptava muito aos seres humanos, tanto que era chamada de varíola do macaco. Monkeypox. Agora é Mpox, porque também aí sacanagem com o macaco, a galera aí depois começa a ver macaco, começa a matar macaco. Igual febre amarela aqui em São Paulo que teve, aí diziam que era dos macacos e mataram um monte de macaco aqui por causa da febre amarela. A galera meio que não... Ou na Inquisição, o que mataram de gato, né? Sim, porque dava azar. Vão matar o gato. A galera é perigosa, assim. A ignorância sempre fez parte da humanidade, né? Então a galera ficar assim com as baratas, né, cara? O barata é terrível. Mas barata, cara, vai acabar todo mundo. Não adianta, vai acabar o mundo. Não adianta, pode matar quantas baratas for. Elas vão continuar. E elas vão ter um upgrade, né, cara? Elas voam. Não, é um bicho daqui a pouco elas vão começar a falar. Elas vão vir no seu ouvido e falar assim: oi, Vilela. Você não vai dormir, Vilela. Cadê o açúcar? Corta a cabeça e anda. Um negócio, não é de Deus. Barata não é de Deus, está aí para nos atormentar. Exato. Mas no caso das pandemias, o que acontece, óbvio, tem a questão do mundo globalizado, mas mais do que isso é que 70% hoje das doenças que existem nos seres humanos foram criações nossas. Por exemplo, gripe. Antes da agricultura não existia gripe. Ué, qual é a relação? Porque a gripe era um vírus que circulava só em animais. Então, quando a gente começa a domesticar animais, gansos, patos, enfim... Trazer para o convívio, você permite que esses vírus, que antes estavam lá no meio da floresta, estavam lá na natureza, consigam infectar... Na verdade, o negócio é chave e fechadura. Então, esse vírus que está no pato, ele entra em você, mas não encaixa. A chave ainda não tá boa. Ele vai sofrendo mutação no pato. Como você tá lá o tempo todo, o vírus vai tentando. Pum. Uma hora... Tentativa e erro. Não é consciente, óbvio. É uma coisa meio tipo... randômica. É uma mutação que ocorre. Surge um vírus um pouquinho diferente, ele entra e dá liga. Ele se espalha. E aí começa. Aí dependendo da forma que ele é transmitido, e no caso da Covid o grande problema foi esse, porque era transmitido pelo ar. Não só isso, você demorava uns dias para ter os sintomas. Então dava tempo de você mesmo contaminado circular entre as pessoas e obviamente passar isso. Então a gente destrói as florestas e se aproxima delas. As doenças estavam lá nas florestas. Estavam lá isoladas, circulando em macaco, em anta, em lobo, em seja o que for. Macacos, né, que são muito próximos da gente. Por exemplo, eu vou pra floresta, eu vou pra Amazônia, eu não toco em macaco.
Por quê? Porque é um primata muito próximo da gente, então a chance dele ter alguma coisa ali que também bata em mim e dê alguma coisa é muito grande. Então, né, o respeito ao animal nem é. É que turista vai pra Amazônia, quer abraçar, quer tirar foto. Por que não? Cara, é macaco, é macaco. Claro. É bicho de floresta. Qualquer bicho ali de floresta, você não pode ficar manuseando. E aí o que acontece? Então, conforme a gente vai destruindo a vegetação e aumentando as cidades, o que vai acontecendo é que a gente vai ficando mais próximo desses animais e desses vírus. E aí começa esse esquema de papum, 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 e uma hora pega e aí já era. Então o Mpox era isso, era um vírus de macaco que foi sofrendo mutações. Ele era muito específico ali da República Democrática do Congo. Democrática do Congo, né? Terrível lá o negócio. Ele circulava por ali. E aí um ano atrás, uns 2 anos atrás, teve um início ali. Coloca umas imagens, por favor. De Mpox, né? Então começou, mas rapidamente ele foi contido, porque tem vacina. Tem vacina. O problema é que essa vacina foi comprada pelos países mais ricos. Então ela está em falta agora. Então, ou seja, se espalhar... Não ter... Exato. Logo de cara não vamos ter. Vai ser um problema, né? E aí os países do sul global, né? Estão prejudicados. Estamos na fila. Mas meio parecido com o que aconteceu com a Covid, né? A gente demorou um pouco ali para receber as vacinas. As vacinas foram primeiro lá para os países... Eles compraram grandes quantidades, nos Estados Unidos, União Europeia, compraram muita quantidade de vacina. A gente ficou naquela... Lembra que tinha gente saindo do Brasil, ficava no México 15 dias para tomar vacina nos Estados Unidos. O que era extremamente insano, porque a exposição o risco era muito maior. Mas teve vários amigos influenciadores que acabaram fazendo isso e não valia a pena. Mas enfim, o que acontece é que a gente está criando condições e a gente vive em altas densidades populacionais. Hoje acredito que 80% da população brasileira vive em cidades já mais estruturadas com alta aglomeração de pessoas. Então você tem condomínio. Tudo. Transporte público. As ruas cheias. Então a gente está muito próximos um do outro. A humanidade nunca foi criada para viver... Quer ver uma coisa que eu acho terrível? Criança novinha em escola. Cara, você expõe as crianças, tipo 1, 2 anos de idade ali, você bota ela na creche. Nossa, cara. E elas pegam um monte de doença. E é terrível, porque, cara, a imunologia... Olha ali, ó, a foto ali, ó. Tem algumas de braço, assim, umas... Ela pode matar. O problema, assim, é que esse vírus aí não é o vírus da varíola, aquela humana que a gente erradicou com vacina. A gente tomava... Cara, dizimou. Aquela foi embora. A gente meio que extinguiu ela com a vacinação. Mas a varíola matou muita gente na história da humanidade, assim, né? Você vai ver a história da humanidade, a varíola sempre teve ali. E aí a gente conseguiu uma vacina, não era uma vacina, era uma vacina que dava vários efeitos colaterais, mas com essa campanha de vacinação a gente conseguiu meio que acabar com o vírus. Zerar. E a gente acabou com a varíola. Pô, que legal, hein? Acabamos com a varíola por causa da vacinação. Então, às vezes, a galera que fala que é antivacina, né? Não sabe dessa história. Não sabe dessa história. Como a polio também, né? A poliomielite, aqui, você viveu isso, né? Na década de 80, a gente tinha amigos que tinham paralisia por causa da poliomielite. Então, hoje, você abriu o programa falando disso, né? Que a gente reclama que, do avião, não sei o quê. E não se dá conta. Que há 30 anos atrás as pessoas ficavam paralíticas. Teve uma coisa que eu falei aqui no teu programa, que depois a galera ficou dizendo que não... Que eu disse, as pessoas hoje vivem muito melhor do que as pessoas de 200, 300, 400 anos atrás. Claro, cara. Só que, óbvio, a vida da pessoa, pra ela, ainda não tá legal. Dentro do mundo dela, ela fala, minha vida não é legal. Mas se você comparar a tua vida com a galera de 100 anos, 200... Não sei longe, meu avô, cara. A vida do meu avô era sofrida, cara. 10 filhos, pedreiro, a mulher dele trabalhava costurando roupa e não sei o quê. Imagina, sustentar 10 filhos. Exato. Ele trabalhava pegando não sei quantas conduções, não sei o quê. Hoje... a vida dele foi melhorando um pouco, assim. Teve o carrinho dele, teve não sei o que, assim. E a gente tem mais remédios hoje em dia. Menos guerra, que agora começou a estourar um monte de guerra, mas até antes estava um pouco tranquilo, né? Não, mas se você for ver o mundo hoje, por mais incrível que pareça, né? Até porque o algoritmo não ajuda, porque se você olhar um pouquinho de guerra, parece que o mundo todo tá em guerra. Mas comparativamente... é um mundo até que a gente poderia ir em paz, assim, né? Do que era antigamente, os países todos querendo se matar. Mas enfim, o que acontece é que esse nosso lifestyle de hoje, de destruição ambiental, de alta aglomeração humana, faz com que esses vírus sejam mais frequentes na nossa vida. E é questão de tempo de que surja novamente um novo vírus
como foi o Covid. O Covid, ele não tinha uma letalidade alta, embora muita gente tenha morrido, era um vírus de letalidade baixa. Imagina. Mas só que ele infectou muita gente. O que a gente fala hoje, o que seria um vírus, tipo, vai acabar com a humanidade? Um vírus tipo Ebola. Tá. Que Mas- é fatal. Que, cara... Escreve o que ele faz. Não, o Ebola é hemorragia interna, você sangra... Você não é Ebola? É feio o Ebola? Não, Pega não uma é... que não seja tão feia, tá? Vai cair a live, né? Cai a live, então nem coloca, que é feio, O né? cara bota... Não, Nossa. Ebola é terrível, assim. Só que ele é um negócio seguinte, tipo, é hemorragia interna, sangra pela gengiva, sangra pelo olho. Só que você pega ele e morre muito rápido. E ele não é... Você tem que estar em contato ali com o doente, é uma coisa que logo ele já aparece, então não é uma doença inteligente. Ele não é um vírus inteligente. O vírus do Covid era mais inteligente. Por quê? Qual que é um vírus inteligente? É um vírus que ele entra em você, ele te infecta, mas ele consegue fazer o ciclo reprodutivo dentro de você, permite que você transmita ele para outras pessoas e só depois os sintomas mais graves vão aparecendo. Esse é o vírus mais inteligente que tem. O Covid era isso. Mas não tinha uma letalidade alta. Se o Covid tivesse a letalidade do Ebola, que se eu não me engano eu não vou chutar agora, mas é alta, é uma das mais altas dar que uma tem. olhada, vê a Pode pesquisar a letalidade do Ebola. Mas, por exemplo, a febre amarela tem uma letalidade de 30 e poucos %. É alta. A do O Covid Covid era zero pouco, é bem baixa e mesmo. mesmo assim matou. E mesmo assim matou uma Pode chegar galera. até 90%. 90%. Pode chegar até 90%. 90%, é isso. Imagina isso, cara. É. Então 90% com transmissão de Covid, aí acabou a humanidade. E aí vai sobrar uma meia dúzia de Mas o guerreiro. Ebola tá controlado? Ou... Não, tá controlado, mas o que eu digo é um vírus que seria, não é o Ebola, Tá. mas um vírus que seria realmente perigoso, do tipo, cara, vai extinguir os humanos, que às vezes a gente fala de extinção humana, às vezes. É. Pra extinguir humanos, ele tem que ter a característica de letalidade do Ebola, ou seja, 90%, mas ele tem que ter uma inteligência dos vírus respiratórios da gripe, por exemplo, resfriado, que Sim. permite que o cara não... O Ebola o cara pega e morre. Tá? 3, 4 dias, pum, morreu. Pro vírus não é bom isso, né? Péssimo, não dá tempo dele pegar um ônibus, pegar um avião, ir pra outro país, fazer uma transmitir. viagem. Então, rapidamente você consegue cercar ele e controlar. Por isso que a gente fala de surtos de ebola, né? É. Que eles são muito locais. E no Mpox eram surtos também. Só que o que aconteceu? Esse vírus, dessa vez, ele sofreu uma mutação, ele é um parente desse vírus da varíola humana que matou uma galera. Sim. É um parente, vamos dizer que é um primo. Não é aquele vírus, porque o vírus da varíola tem vários tipos, né? E esse era do macaco. Ele sofreu uma mutação e, ao contrário do que aconteceu há 1, 2 anos atrás, ele tá melhor para infectar os seres humanos. Ele se especializou mais. E aí, o que aconteceu? Esse vírus começou a sair da República Democrática do Congo e começou a afetar outros países ali da região. Então, ele começou a se espalhar, expandir. a se expandir. Ou seja, ele melhorou a inteligência dele nos humanos. O que a Organização Mundial de Saúde falou? Olha, tá acontecendo isso. Porque quando a Organização Mundial de Saúde fala, sai na mídia, tipo, a Organização Mundial de Saúde alertou pro Mpox. Quem não, né? Tu já tá apavorado, né? Já tá tipo, meu... Eu fico assistindo tudo quanto é vídeo. E aí o algoritmo começa a te entregar isso. É o fim dos tempos, assim, o algoritmo é terrível. Sai menina dançando, entra... Sai no pó. Entrou o Drauzio Varela lá falando, né? Um monte de gente ali. Mas o que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde percebeu isso e alertou os países, ó, está acontecendo isso. Então, o que vai ter que acontecer? O maior controle de fronteira, né? Por exemplo, voos que estão vindo desses países que você está tendo Mpox, um pouco mais de cuidado com quem está chegando, para que não vire algo grave. Então, foi um alerta do tipo, ó, tá acontecendo, vamos ver até onde isso vai dar. Vai virar uma pandemia? Pode virar. Agora, dessas pandemias que deixam a gente... Porque a transmissão do Mpox, ela é mais... Também não é um vírus inteligente, porque tem que ser contato com a pele. Ah, não é respiração. Não, Tá. então tem que ser contato... Aí é sexual, ou contato, sei lá, no transporte público, passou ali... Corte, Isso, tem que ter pele com pele. Tá. É mais difícil. O Covid, por ser respiratório... Com certeza. E outra, o Mpox, ele dá umas lesões, né? A gente viu as lesões viu, aqui, né? Essas lesões são muito características. Então, você já sabe que quando elas aparecerem, tipo, cara... Procura um médico. Procura um médico e, principalmente, fique mais recluso, né? Não vai ficar se esfregando todo mundo, porque aí você acaba transmitindo. Então, óbvio que existe uma questão midiática, porque
qualquer pandemia dá clique, então sai lá nos UOL da vida e tal, sai, tipo, os caras põem mesmo, jornalista não tem essa de, tipo, isso aqui vai deixar as pessoas em pânico, na verdade é uma estratégia da mídia, né? O medo é um sentimento humano que gera muito ibope, então trabalhar com isso gera realmente audiência, então obviamente assusta lá as pessoas, então assim, eu não tô dizendo assim, não é perigoso, mas provavelmente não vai ser o Mpox que vai fazer a gente ficar trancado em casa de novo, entendeu? Que ele se transforme em outra coisa. Ele, cara, tem que ser um vírus respiratório. Tem que ser, não é um pouco a característica dele, né? Então é mais difícil acontecer. Agora, ele pode chegar no Brasil, a gente pode pegar, então ele pode virar aquela doença que todo mundo tá tendo. Entendi. Isso porque não é que você vai morrer com ela, ele não é a letalidade dele não é tão alta. Mas é incômodo, né? Um negócio incômodo, assim. Mas não é algo do tipo... Quantos dias pra recuperar? Não sei, cara. Pra sair disso aí, talvez uns 7, 8 dias você... Se a gente for colocar numa escala... Ali, ó. Tá vendo? Então o cara vai ver essas lesões, sabe? Até tem mais imagem, eu vi de uns braços, assim. Não, tem coisa pior que isso aí, Não, mas não é light, assim que aí não cai lá. Você pode colocar. As piores? Não, essa do braço que eu vi, assim. Então, realmente, assim... Mas é um alerta de que esse é o novo normal, como a questão da mudança climática é o nosso novo normal, a gente teve questões do Rio Grande do Sul, que a gente pode falar daqui a pouco, mas ter novas doenças aparecendo vai fazer parte do nosso dia a dia. Depois eu quero falar, porque tem descongelamento de geleira também. Exato. E aí, na questão da geleira, a gente tem o risco do retorno do próprio vírus da varíola mesmo. Que o que acontece? Hoje a gente não está imunizado contra a varíola. Ninguém da população está imunizado. Por quê? Quem tomou vacina provavelmente foram nossos pais, nossos avós, os nossos avós. Mas vai tomar vacina, tá chegando o tataravô, já não tinha nem vacina ainda. Mas a vacina da varíola foi a primeira, inclusive, a ser descoberta. Então o cara, basicamente, ele infectou lá a vaca, e aí ele pegava a ferida da vaca e passava nele, assim, e aí ele viu que ele não pegava mais, e foi mais ou menos assim que surgiu a vacina da varíola, uma história bem bacana, assim, mas com muitos efeitos colaterais. Então, as pessoas foram vacinadas, controlou, extinguiu, mas a população de hoje não está mais imunizada com a varíola. Então, se a varíola voltar, a varíola humana mesmo, essa vai ser um problema. Porque como é que você imuniza 8 bilhões de pessoas? Então aí nós temos um problema. E isso sim pode ser uma das consequências aí do derretimento das geleiras, né? Só explicar pro pessoal por quê. Porque ela tá em níveis abaixo, né? Não, as pessoas que morreram com varíola, por exemplo, a varíola matou muita gente na Europa, que é um lugar frio. Então o que acontece é que muitas dessas pessoas que morreram, elas estão congeladas. Ou seja, estão embaixo do gelo, né? Pega lá na Rússia e tal, tá embaixo do gelo. Quando esse gelo derrete, e o vírus é assim, o vírus ele fica em forma latente, né? Não é que ele morre, ele fica lá paralisado. O que pode acontecer? Quando você tem condições de novo normais, de temperatura e pressão, vamos dizer assim, esse vírus ele pode voltar à sua atividade. Ou às vezes até o pesquisador ali que está manipulando aqueles corpos da geleira, um arqueólogo, alguém. Tanto que quando os caras vão lá tirar múmia, essas coisas, os caras estão de máscara, tudo. Por quê? Porque pode realmente ter alguma doença ali naquele corpo que pode ser inalada. E que a gente não tem anticorpo para isso. Exato. E a partir dali você pode começar uma grande pandemia, né? Então, isso também, essa varíola, ela tem sim um risco iminente de voltar, assim como outros vírus que podem estar lá escondidos embaixo do gelo. E realmente, assim, o Ártico e a Antártica vêm realmente perdendo quantidades de gelo absurda. Estão descobrindo alpinistas, até o topo das montanhas tá derretendo, então estão descobrindo um monte de corpos. Então, dependendo da época que esse cara morreu... antigos também. Exato, da época que morreu e do que morreu, e se morreu às vezes de varíola, isso pode voltar para a humanidade. E hoje, quem detém a vacina da varíola, porque a varíola tem um problema, pode ser usada como arma biológica. Então também... E tem uma cópia de varíola que desapareceu. Porque quando você... agora que eu vi, né? Agora já era, né, meu? Tava tentando me acalmar. Ele achando que o Mpox era o problema, né? Mas sério, sumiu uma dessas? Isso. O que aconteceu foi o seguinte. Quando a varíola foi extinta, você tinha as cepas do vírus com os países. E você tinha a Guerra Fria, né? Estados Unidos e a União Soviética. E foi feito um acordo de cavalheiros do tipo, ó... Vamos guardar as cepas e não vamos usar. Mas nessa brincadeira,
perderam uma cepa se eu não me engano, foi na própria União Soviética. Ela desapareceu. Até hoje ela tá desaparecida. Pode ter desaparecido, tipo, perderam. Perderam mesmo. Ou alguém pegou. E ela realmente, se você pegar um negócio desse e abrir num metrô, cara... Um abraço. É o caos. Vai ser o caos. Então, realmente, a gente tem esses perigos iminentes aí. E que, às vezes, a gente fala e parece... conspiração, né? É coisa distante, né? Ou coisa como era a pandemia em 2009. Ou coisa de 007, né? Um vilão pega um vilão e ele abre lá, mas é arma biológica, né? Isso aí é totalmente possível de ser feito. E até a questão hoje da inteligência artificial, isso é uma coisa bem, bem séria. Agora eu vou abrir os medos do Vilela aqui. Inteligência artificial com engenharia genética, o que acontece? E edição de DNA dá a possibilidade desses malucos de garagem editarem DNA nas garagens, não precisa mais de um laboratório hoje para você fazer edição gênica, é muito simples de fazer e o cara consegue comprar esses kits na própria internet. Então hoje nós temos muitos cientistas de garagem, que a gente chama, que são pessoas que na maior parte das vezes têm por hobby a ciência e estão lá fazendo edição de DNA e tentando fazer uma célula sintética, alguma coisa criada 100% em laboratório, estão brincando disso. Mano. Mas ao mesmo tempo tem gente tentando criar vírus em laboratório para usar isso como arma biológica. Nesse mundo extremamente polarizado hoje, onde cada vez grupos estão se odiando, até não só por questões políticas, mas às vezes do país. A gente tem agora o cara da Argentina que se fechou ali pro Brasil, né? Pô, Argentina e Brasil, a gente são os irmãos, é brother, né? De repente vem um maluco lá e falar, mano, eu não quero mais relação aí com o Brasil, ou só vou falar com uma parte do Brasil, enfim. A gente tá num mundo realmente polarizado. E se você pegar maluco, que eu digo sempre assim, ó, sempre teve maluco na humanidade, mas com 8 bilhões de pessoas tem mais maluco ainda. E com acesso a causar muito mais dano hoje em dia. E com acesso ao conhecimento via internet. Então o conhecimento antes ele era restrito às instituições. E hoje na internet o cara consegue isso. Então o cara consegue fazer edição genética, com inteligência artificial ele pode criar várias situações para ver qual é a combinação de nucleotídeos ali que funcionam. O que eu precisaria fazer para esse vírus ser tipo ebola transmitido pelo ar? Porra. Um ebola transmitido pelo ar, que seria o fim da humanidade. E isso pode acontecer de um maluco desse criar um negócio na garagem e daqui a pouco lançar num metrô, num aeroporto, e a gente realmente está numa condição bem complicada.